Bom dia, irmãos, mais uma vez. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre lembrado nesses momentos, né, momentos solenes, momentos propícios, uma época do ano que a gente tem que lembrar com alegria que Ele se entregou por nós. Antes de nós iniciarmos com a meditação aqui na Bíblia, vamos agradecer a Deus por esse momento. Maravilhoso Deus e Pai Criador nosso. Nós nos colocamos aqui durante esse culto que chegou até aqui nesse momento, no momento da pregação, como os filhos e filhos sinceros teus, meu Pai, que procura fazer a tua vontade e andar contigo em santidade. Nós pedimos a Ti que o Senhor faça chover sobre nós conhecimento dos altos céus, para que nós andemos contigo num relacionamento estreito, mais próximo, mais unido ainda. Que nós alcancemos isso pela fé a todo tempo. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, na questão também do conhecimento, da sabedoria. Que a Tua palavra vai ser lida aqui agora, nesse momento, com reverência e muito respeito, e profundo senso de reflexão, que somente o Senhor pode ministrar por nós. Nós te pedimos perdão pelos pecados e nos ajude no nosso momento, que nós estamos passando aqui, momentos de tribulação, momentos difíceis, mas possíveis passar, porque o Senhor está conosco. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos, e não por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Jesus. Gostaria de abrir a Bíblia e convidar os irmãos a abrir também em Mateus 26. Vamos para lá? Mateus 26. Mateus, capítulo de número 26, fala a respeito da oração que Jesus teve na presença dos discípulos que dormiram, né? Mas Jesus estava ali para fazer a oração ao Pai. Um momento de angústia que ele passou. E eu digo mais, talvez a maior batalha espiritual que Jesus enfrentou na vida foi essa. Mateus 26, a partir do versículo 36. Ele se angustiou muito. Diz assim: então Jesus levou a um lugar chamado Getsemane, e os mandou assentar e esperar, enquanto ia adiante para orar. E levou com ele Pedro e os outros dois filhos de Zebedeu, que são João e Tiago. De tanta gente que seguia Jesus, ele chamou para poder orar com ele. 3. Pedro, Tiago e João. E começou a sentir angústia e tristeza. Ele começou a sentir. Mas ao longo do ministério da vida de Jesus, ele já sabia o que ele deveria fazer. Mas quando a pessoa está para se entregar, no caso dele, à morte, ele iria se entregar, irmão. Ele passou o que passou, por paixão, por amor a nós. Mas ele iria se entregar. Versículo 38. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Está mais ou menos pegando a tradução de vocês aí? Vigiar em oração, era para ajudar. E sabe o que aconteceu? Eles dormiram. E Jesus, ele foi orar ao Pai. Foi fazer oração. E passou o que passou. E a tentação foi muito grande, irmãos. Porque o lado humano de Jesus orou ao Pai: se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele voltou para ver se tinha alguém ajudando ele em oração. Estavam dormindo, estavam todos dormindo, irmão. E por 3 vezes, Jesus teve que: acorda, me ajuda em oração aqui. Mas já tinha sido profetizado, irmãos. Em Isaías 63, nos diz a respeito desse momento. Que ele deveria passar por isso sozinho. Isaías 63, 3 fala assim: ó, eu estava sozinho no tanque de esmagar uvas e pisei as uvas sozinho. Não havia ninguém para me ajudar. Isaías 63, 3. Foi profetizado, irmãos. Um momento de angústia muito grande que ele passou.
E ainda em Mateus 26, ele avançou um pouco, versículo 39, e inclinou-se com o rosto no chão e orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, seja feita a tua vontade. É uma situação de angústia muito grande. A alma dele já estava daquele jeito, irmão. Angustiada, triste. Uma tristeza, nossa, era para nós estarmos sendo daquele jeito, mortos, irmãos. Mas ele, no nosso lugar, ele se compadeceu, desde que existe Adão até o último, antes da graça se fechar, todos os pecadores, irmãos. Carregou nos ombros. Tem uma meditação, eu fiz uma reflexão a respeito dessas condições que Jesus passou. Nos diz assim: diante do sofredor surge lamento de um mundo perdido, e dos lábios manchados de sangue brotam as palavras: se a raça caída deve perecer, a menos que eu beba desse cálice, faça-se a sua vontade, Senhor, e não a minha. Ele já estava angustiado por dentro. O coração dele ia explodir, irmãos. Ele não precisava ter passado o que ele passou. Mas ele foi esbofeteado, ele apanhou, ele foi chicoteado. Ele iria se entregar voluntariamente, irmãos. Nesse momento de grande batalha espiritual, houve um silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Anjos veem o seu Senhor circundado de legiões de forças satânicas. A sua natureza humana vergada ao peso do misterioso pavor que o fazia tremer. E ele não chegou ali despreparado, não. Ele tinha uma comunhão com o Pai, assim, direto, constante, irmãos. Mas olha só, ele chega numa condição dessa, ele não teve resposta. Ele não teve resposta, ele ficou ali, ó. Já começou um pouco da angústia que ele deveria de passar. Como eu falei, foi uma batalha espiritual terrível. Talvez é a maior que ele passou na vida. Maior do que a tentação do deserto, mais do que todas, irmão. Porque ali estava na hora H de acontecer alguma coisa ali, ó. Vou ou não vou? Porque dali para frente já haveria de vir Judas com os traidores, com o traidor com a turba, para poder pegar ele. Mas até então ele estava ali no momento. E o céu já não cantava hino de louvor, já não tinha mais isso. Os anjos pararam para poder ver o que vai acontecer. Estava todo mundo assim, ó. Legião. Oi? Jesus estava tenso. Realmente, no momento mais bem lembrado. Olha só, existe até estudo publicado, se realmente é possível, de uma pessoa sofrer uma grande tristeza, uma grande angústia a ponto de suar sangue. E a medicina falou que sim, isso é possível. Isso é possível, irmão. Agora imagina o que é isso. A gente não tem a menor ideia do que é isso. Mas a gente é culpado por isso. Porque a gente se tornou pecador por herança, irmãos. Infelizmente, a gente faz parte disso. Mas graças a Deus que Deus nos deu essa condição de sermos achados salvos quando a gente confessa Jesus como nosso Salvador. Fortalecido pelo anjo enviado do céu, Jesus se ergue de suor, de sangue e de agonia pela terceira vez e retorna aos seus discípulos. Mas ele ficou desapontado, porque ele encontrou eles dormindo de novo, na hora da sua maior agonia. Essa foi a condição que Jesus passou. E foi profetizado também pelo profeta Isaías. Isaías 52. Você já estava em Isaías aí? Vamos voltar umas páginas aí. Isaías 52. Eu até postei no grupo ontem um pouco do que eu haveria de falar aqui hoje. Isaías 52. Olha o que nos diz aqui. Versículo 14. Procura assimilar com a versão que vocês têm aí. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o seu servo coberto de sangue, com as feições completamente deformadas, a ponto de nem parecer mais gente. Até mesmo reis e nações distantes ficarão sem fala por causa dele. Esse Jesus que eles pregam aí, ó, bonitinho, parece que até com o rosto maquiado, uma coroa de sangue, só um gotinho de sangue escorrendo assim no cantinho aqui, ó. Vocês acham que pela fé foi aquele jeito que Jesus foi ficar? Irmãos, acabou de falar aqui, ó,
irreconhecível, de tanto que ele apanhou. Foi cuspido, chicoteado. O soldado... Irmão, o soldado bateu nele demais, ele ficou irreconhecível, irmão. Eu fico imaginando aquele rosto santo inchado. Quanto que ele não apanhou ali? Inchado. Quanto não foi ali? A pessoa, quando ela apanha, isso aqui começa a ficar inchado, irmãos, deformado. Talvez um olho fechado ali, ó. O olho chega a ficar até fechado. Chicoteado, aquela coroa foi colocada, não foi com delicadeza na cabeça dele, senão deve ter sido colocado com raiva, enfincado assim com ele, assim. Com raiva, irmãos. Porque ali não era só a gente humano que estava, não. Eram homens possuídos de demônios. Porque uma pessoa fazer isso com um ser humano já é terrível. Agora você imagina fazer com Deus. Fazer com alguém inocente que não se achou pecado na sua boca. Ele mesmo disse: quem de vós podeis me convencer de pecado? Encravou com força ali deve ter chegado até rasgar. Chicoteado, irmãos. Ele estava irreconhecível, irmãos. Desfigurado. É uma continuação, foi separado por capítulos e versículos, mas continua no capítulo 1, no capítulo 53, versículo 1. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Quem que creu nisso? Foi profetizado. Versículo 3. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância para ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o sofrimento e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus e que Deus estava o ferindo e afligindo. É como eu falei, a culpa é nossa. Mas apesar de sermos culpados, sermos participantes disso, irmãos, ele nos torna perdoados. Ele não ficou com raiva de nós, ele não guardou rancor de nós, não. Ele nos amou, irmãos. Até o fim. Que amor que é esse? Quem pode explicar uma coisa dessa? A gente só pode completar e aceitar. Versículo 5. Em verdade, porém, percebam que ele foi rejeitado por causa de nossos pecados e o seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelos seus ferimentos nós todos fomos sarados. Que mérito nós temos nisso? Nenhum. Senhor, graças a Deus eu cheguei aqui no céu porque eu fui uma pessoa boa. Eu fui uma pessoa que ajudou muitos outros. Eu estou aqui porque eu fui obediente aos seus mandamentos mais do que qualquer um desses aí, ó. Não. Foi por causa dele. O que ele passou? Uma morte terrível, irmãos. Alguém chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu estou sentindo fome. Ele sabe o que é sentir fome? Estou sentindo dor. Eu estou sentindo tristeza, profunda tristeza. Conversa com Deus, confessa os pecados, conversa com Ele, Ele vai saber te entender perfeitamente. Não existe nada que a gente não fez nessa terra que Ele não saiba, irmãos. Essa mesma meditação, ela se desdobra. E olha só o que ele passou também. Agora, com terrível peso de culpa, ele carrega, não por haver na face de nenhum reconciliadora. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora, suprema angústia, penetrou-lhe o coração, com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida por homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia dor física. Sabe que angústia que era essa? Dele orar a Deus e não receber resposta. Irmãos, uma dor física é terrível, sim. Mas que dor que era essa? Que ele estava sentindo, ele tinha um estreito relacionamento com o Pai. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui, ó, a conversação aqui não tem barreira, não tem nada, não. Mas nessa hora aqui, já não teve resposta de Deus. Aí ele começou a sentir o peso da angústia. Porque ele não recebia resposta, irmão. Deus ficou em silêncio. Meu filho amado, agora é contigo. Deus, ele preferiu ficar em silêncio.
Irmãos, no momento que o filho estava passando o que passou e ele morreu, Deus virou o rosto. Os anjos viraram o rosto porque eles não conseguiam suportar contemplar o que o seu senhor, o seu comandante estava passando. Isso chocou o reino espiritual por toda a eternidade. Não foi só naquele momento, e por toda a eternidade. Ninguém vai conseguir explicar uma coisa dessa, irmãos. Em meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, ele não foi abandonado, não. Aparentemente, ele sofreu as piores consequências da miséria humana. Eu falei aqui, crimes hediondos. É o filho matar o pai ou a mãe, é estupro, é um crime premeditado. Imagina as piores coisas que o ser humano pode fazer. Sabe o que aconteceu? Ele carregou aqui, ó, no próprio ombro dele. As misérias humanas. Em Isaías 53, vocês estão abertos ainda? Vamos continuar. A segunda metade do versículo 6 está dizendo assim: o Senhor fez cair sobre ele o pecado de cada um de nós. É o finalzinho do versículo 6. Pegou mais ou menos com a versão de vocês aí? Finalzinho do versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Aqui o Senhor é Deus, tá? Fez cair sobre ele quem? Cristo. Fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Versículo 7. Ele foi maltratado. Ele foi humilhado. Mas ele não disse nenhuma palavra. Ele foi levado como um cordeiro vai para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. E ele não abriu a sua boca. Qual que é o ataque que um cordeiro, que uma ovelha tem? É inofensivo, irmãos. Ele não tem defesa. É um bicho manso, tranquilo. Ele vai ali para ser tosquiado, para cortar a lã dele. Fica caladinho. Não berra, não grita. Vai calado. Vai para ser morto, vai ser morto, abatido ali. Ó. Você imagina lá no Antigo Testamento, o sacerdote lá para poder imolar os bichinhos? Inocente, de 1 ano. Ó, morria ali, ó, se entregava voluntariamente ali o bichinho. Era Jesus. Versículo 8. Ele foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. Porque aquela turba que estava lá no Sinédrio, Anás, Caifás e toda aquela corte ali, julgou ele por causa de falsos testemunhos. Eles estavam se batendo, cada um dava um depoimento. E não se casavam, os depoimentos deles não se casavam, não. Até que apareceu 2, que foi testemunhar contra. Até que Jesus vira e dá a declaração e fala o seguinte: vocês verão o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Eles rasgaram as suas vestes, irmãos, movidos por ira, por ódio, por ciúme, por inveja, irmãos. Porque estava ali uma pessoa simples, um carpinteiro, inocente, não tinha pecado, um julgamento injusto, mentiroso. Quem pode falar dos seus descendentes? Versículo 8 ainda, tá? Pois ele foi cortado da terra dos viventes por causa dos pecados do meu povo. E ele foi castigado. Ele morreu como um criminoso. Ele foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Estava lá Jesus. Por você que está assistindo na internet. Entrega a sua vida a Jesus. Ele já fez tudo que ele podia ter feito para você. A única coisa que você tem que fazer é entrar num profundo senso de reconhecimento. Faz aí uma reflexão e vê o que ele passou. Você estaria disposto a passar isso que ele passou? Ele fez por você. E isso é uma maravilha. Nós estamos aqui no sábado que mostra que Jesus, ele hoje estaria descansando. Mas, mais profundamente, esse tema, esse ambiente que nós estamos criando aqui, para essa época do ano, é mais propício para isso. Eu até falei outro dia, é uma época do ano que deveria aflorar mais ainda o nosso senso, mais do que o Natal, mais do que qualquer outra época. É a época que Jesus morreu por você. Ele morreu, ele se entregou voluntariamente por você, para que você tivesse a condição de ser salvo. Entrega a sua vida para Jesus. Tudo já foi pago. Isso não foi de graça. Para ele não, para o Pai não. Para nós a gente recebe com gratidão. Com gratidão.
Mas para Deus custou tudo, não foi de graça não. Ainda continuando a respeito dessa continuação, que ele foi afligido por nós, ele veio a este mundo para viver como um ser humano, a fim de revelar como uma falsa acusação de Satanás e que os seres humanos não podem guardar a lei de Deus. Deus, ele falou o seguinte, ó, é isso, o ser humano vai lá e desobedece. E foi passando 4.000 anos nisso aí, ó. Aí Jesus veio para poder obedecer fielmente ao Pai, à lei do Pai, para cumprir todos os quesitos que o Pai queria, para poder provar que Satanás estava enganado. Aqui não. Cumpriu fielmente até o fim. E você quer saber mais ainda? Por meio da justiça dele, por meio da competência dele, ele nos dá essa condição também de vencer o pecado, irmãos. A pessoa fala o seguinte, eu vou pecar até Jesus voltar, porque eu sou um pecador mesmo, o que, é que eu posso fazer? Eu estou nessa condição, eu não nasci nesse mundo, não pedi para nascer, estou aqui. Não. Ele te dá a condição. Se vocês me amam, obedeçam a minha palavra. Andem comigo. Porque ele veio para desmascarar Satanás, para poder vindicar o caráter do Pai. E passou o que passou. Graças a Deus que nós podemos chegar a isso pela fé. Ele veio para revelar o universo celestial, aos mundos não caídos e aos pecadores, que Deus tomara todas as providências em favor da humanidade. E que mediante a justiça imputada a Cristo, todos quantos o receberam pela fé, podem mostrar a lealdade guardando a sua lei. E ao se apoderarem disso, os pecadores arrependidos de Cristo com o seu Salvador pessoal serão feitos participantes da natureza divina. É como eu falei aqui, Deus ele tira a gente de uma condição de imundícia, que na verdade o pecado causa isso aqui mesmo. Olha para o que aconteceu com Jesus. O pecado ele é tão terrível que ele separou por um momento o filho do pai. Olha só o que aconteceu. Ele nos tira dessa condição miserável e nos coloca no lugar de honra, de filhos. E Jesus fala, ao que vencer, lhe darei condição de se sentar no trono, assim como eu sentei do lado do meu pai no seu trono. Condição de honra. Mas não foi de graça. Ele passou o que passou. Foi essa condição. E fecha aqui em Isaías 53, versículo aqui, ó, 10 até 12. Apesar de tudo isso que ele passou, versículo 10. O plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e verá a vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Ele vai olhar e vai falar o seguinte: eu cumpri sua vontade, meu pai. Estão todos aqui os filhos que o Senhor me deu. Nenhum deles Satanás pôde arrebatar da minha mão, porque eles estavam gravados aqui na minha mão, aqui, ó. Aquela mão toda ensanguentada, cravada ali pelos cravos ali, ó. Uma partezinha está lá o seu nome escrito lá, ó. Está lá seu nome escrito, viu, Cida? Está lá todos nós aqui, ó. Está lá seu nome, viu, Lourdes? Cravada lá, aquela máculos que está ali, ó, vai ficar gravado por toda a eternidade. O pessoal vai olhar e falar assim: eu não vou querer pecar de novo, porque olha o que aconteceu com o meu Salvador. Está ali, ó. Ele vai ficar satisfeito. E aquela multidão de gente salva, porque confessou o nome dele. É uma maravilha, irmãos, Jesus ter morrido por nós. Do jeito que morreu, se entregando voluntariamente, Senhor. Ele se entregou. Desmascarando Satanás. Satanás é assassino, malvado. Ele mata, irmãos. Ele não brinca, não. Talvez a gente brinque de ser crente, mas ele não brinca de ser demônio. Satanás, ele não brinca. Ele é perigoso, irmãos. Ele vai ficar satisfeito de entregar ao Pai. Estão todos aqui, os teus filhos. Eles confessaram o meu nome. Estão aqui salvos pelo meu sangue, graças a Deus. Aleluia. Versículo 11. Voltando aqui ao versículo 11. Quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo que ele passou, o meu servo, o justo,
fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si o pecado deles. E já está fechando aí o último versículo. Por isso eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida até a morte. Ele foi considerado um pecador, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e orou em favor dos pecadores. Ele foi o maldito de Deus na cruz. Ele foi maldito por um momento, irmãos. Não porque ele tinha maldade, não porque ele era maldito, mas porque ele recebeu os nossos pecados e por aquele momento ele se tornou o maldito de Deus. Ele foi levantado naquela cruz, irmão. Ele não merecia, irmão, injustiça do jeito que foi perante os homens, acusado. Mas a justiça de Deus prevaleceu, porque fez a vontade do Pai. Que condição, né, irmãos? É uma profunda reflexão que a gente tem que fazer, não é só nesse dia de hoje, sexta-feira, paixão, o sábado e o domingo que ele ressuscitou, mas é todos os dias, para a gente poder lembrar disso. E a gente não se acostumar a ser corrompido. E nós estamos fechando aqui a última reflexão. Para reflexão, estou fechando aqui, tá? O tema que atrai o coração do pecador é Cristo. E esse crucificado, na cruz do Calvário, Jesus é revelado ao mundo em incomparável amor. E o que a gente tem que fazer então? Apresentem-no assim às multidões famintas, e a luz do seu amor conquistará as pessoas das trevas para a luz, da transgressão para a obediência e da verdadeira santidade. Não, Tiago, mas então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que aproveitar, porque o mundo está dessa maneira, eu vou trazer o mundo para dentro aqui da igreja, para a gente se acostumar, e aí eles vão acostumar com a gente, porque eles vão ficar afeiçoados, eles vão acostumar. Eles vão querer, porque eles vão ver que a gente está mais ou menos igual a eles. Não, não é isso não. Não é isso que atrai a pessoa para Jesus, não. É Cristo e esse crucificado. Contemplar Jesus sobre a cruz do Calvário desperta a consciência para o hediondo caráter do pecado como nada mais pode fazer. É essa a nossa mensagem. É isso que a gente tem que falar. É Cristo crucificado. Ele suspenso na cruz. Já deixa separado aí em João 12:32 que eu vou pedir para ler no final. Suspenso na cruz. Cristo era o Evangelho. Quem sabe aqui o que significa Evangelho? As boas novas. Ele veio nos trazer as boas novas de quê? Da salvação. Da salvação, irmãos. Ele era as boas novas. Ele, o próprio Evangelho em pessoa. O que João falou dele? João, o Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha visto Jesus ainda, como é que ele sabia? O Espírito Santo revelou para ele. Estava vindo Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando aquelas pessoas olhando para... Aonde? Ah, Jesus. Os discípulos de João, que eram muitos, mas ele estava preparando o caminho para Jesus. Ele não tinha salvação, mas ele apontava para o primo dele, que era Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Não conservarão os nossos membros da igreja um olhar no Salvador crucificado e ressuscitado, no qual se centralizam as suas esperanças da vida eterna? Claro. Esta é a nossa mensagem, o nosso argumento, a nossa doutrina, a nossa advertência ao impenitente, o nosso encorajamento para os que choram e para a esperança de todo crente. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Se a gente não estiver pregando isso, a gente é covarde. A gente vai ser julgado e achado em falta. Luz a gente tem. A gente não precisa de ter vergonha, só precisa de declarar. A palavra por si só, o Espírito Santo já faz o que tem que fazer. Mas Deus, ele conta conosco para isso. Se pudermos suscitar o interesse na mente de homens que levem fixar os olhos em Cristo, poderemos nos afastar, recomendando-lhes que tão somente que continuem a fixar o olhar no Cordeiro de Deus. Se a gente puder fazer isso para as pessoas e elas começarem a contemplar Jesus, o que a gente tem que fazer? Isso, meu irmão, continua. Esse que eu estava te ensinando. Continua olhando para Deus.
Difícil é, talvez, de convencer uma pessoa a fazer isso. Mas a partir do momento que a pessoa fixou o olhar em Jesus, não vão esfriar a fé dessa pessoa, não. E vão encorajar. Isso mesmo, continue olhando para Deus. Esse olhar pela fé que a gente tem que exercitar. Aquele cujos olhos estão fixos em Jesus, abandonará tudo. Não vai ter nada nesse mundo aqui que vai se tornar atraído para essa pessoa, não. Não vai se tornar nada atraente, porque a pessoa vai estar disposta a entregar tudo, porque Jesus entregou tudo por nós, a sua vida. Derramou tudo por nós, irmãos. Derramou quantas orações, derramou seu sangue, derramou sua alma, sua vida, irmãos. É por isso que a gente vai sentir a vontade de entregar tudo por ele. Não para poder pagar com a mesma moeda, que a gente não pode pagar isso, não. Mas a gente vai ficar o seguinte: Senhor, o Senhor fez tudo por mim, isso para mim não interessa mais, não. Eu quero andar contigo, irmão. Eu quero andar contigo, meu Jesus. Você pega o irmão que está do lado, ele pega pela mão, está mais ou menos capengando na fé, caminha, vai junto, não olha para trás, não olha para o lado, não olha para Jesus. Morrerá para o egoísmo. Esse homem crerá em toda a palavra de Deus, que é tão gloriosa e tão admiravelmente exaltada em Cristo. Eu não me lembro de ter pregado uma mensagem dessa, irmãos. Nunca na minha vida. Eu pego, às vezes, um versículo ou outro isolado. Quem me conhece aí sabe que eu gosto de ser uma pregação temática. No mesmo tema, você chama vários assuntos. Mas essa mensagem aqui, eu nunca na minha vida preguei uma mensagem assim, do jeito que eu estou pregando aqui, irmãos. Porque ela é totalmente bíblica. Aleluia! Glória a Deus por isso, irmãos. Amém. Isso aqui para nós, vocês vão lembrar por resto das suas vidas. O que Jesus fez por nós. Eu não estava lá, mas ele me deu uma fé. Que eu consigo, quando eu leio as escrituras, falar o seguinte: Nó, o que eu fiz com o meu Senhor? A culpa está minha ali, ó. O que eu fiz com Deus? Eu não quero rejeitar essa mensagem nunca na minha vida, irmão. A coisa mais inteligente que eu tomei na minha vida, quando eu era criança, aceitei Jesus. O dia melhor. E Jesus fala: volte ao primeiro amor, volte a praticar as primeiras obras. Ele nos chama a isso, irmãos. É uma mensagem de avivamento, de profunda reflexão. Que a gente ande com isso. Com essa mensagem, por toda a eternidade, anunciemos às pessoas. E daqui a pouquinho eu já vou ler o versículo que eu pedi para poder abrir em João aí. E eu faço um apelo para cada um de nós. Se tiver de pedir perdão para alguém, peça perdão. Não seja achado em falta. Aceita Jesus como seu Salvador. Procura assimilar essas verdades que estão na Bíblia. Se tiver dúvida, volta no vídeo aí. A gente leu a passagem de Mateus 26. O que Jesus passou. A angústia naquele sofrimento no Getsemane. Isaías, o finalzinho de Isaías 52, 53 também. Isaías 53. Tudo foi profetizado. Um salmo messiânico que eu não li aqui, poderia ter lido, mas não coloquei. Salmo 22. Leia o Salmo 22 na sua casa em oração. Abre a Bíblia em oração e leia. Até falei outro dia aqui, fecha sua porta para ninguém te amolar. De madrugada, levanta, fecha sua porta, ora a Deus. E faça a reflexão no Salmo 22. É você mesmo, meu amigo na internet. Minha amiga na internet. Assimila essa mensagem e deixa o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você e fazer a obra. Trazer a paz que excede todo entendimento. E você vai ver a maravilha que é se conseguir alcançar isso aí pela fé. O próprio Jesus disse: e quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Irmãos, o que é isso? Que mensagem que é essa? Há quanto tempo que nós estamos professando estar com Jesus? E há quanto tempo, de fato, nós estamos com Jesus? Porque tem uma diferença aí. Essa mensagem, irmãos, ela atrai. Porque não é pelo que está escrito, é pelo poder da palavra de Jesus. Alguém escreveu isso aqui. Jesus falou e alguém escreveu para poder a gente chegar a isso aqui. Olha como é que está isso aqui agora. Olha como é que o mundo está, irmãos. Pela mensagem da cruz, a todos atrairei a mim mesmo. Essa é que é a mensagem que nós temos que proclamar por todos os dias da nossa vida. Vamos agradecer a Deus? Maravilhoso Deus e Pai Criador. Isso tudo que foi falado aqui, eu não tenho nem palavras, eu só posso te agradecer e procurar, com a minha maneira miserável de viver, confessar todos os dias o nosso Senhor Jesus Cristo e pregar para as pessoas e te pedir humildemente que o Senhor me perdoe pelos pecados, Jesus. Tem de misericórdia de nós. É uma oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos aqui. Tem de misericórdia de nós. E lembra-te de nós, Jesus. Esse mundo está ficando cada vez mais difícil. O que vai ser de nós?
Nós gozamos de muita alegria de poder estar compartilhando a sua mensagem aqui agora, abertamente, num país que não tem perseguição, a gente pode falar, mas não são assim em vários lugares do mundo. Muitos lugares, as pessoas, elas perdem a vida. Mas haverá um tempo em que isso vai acontecer de uma maneira mundial. E que essa mensagem ela vai se acender. O Senhor vai colocar fogo nesse mundo aqui, de avivamento, Senhor. O teu Espírito ele vai ser proclamado, ele vai ser falado pelos aqueles que estão te buscando de todo o coração, meu Deus. As virgens prudentes que estão buscando se alimentar todo dia do teu azeite, se alimentar e se abastecer em secreto. O Senhor os conhece a todos, meu Pai. O Senhor conhece cada um. Tem também as virgens que não estão fazendo muita questão, está aí por aí perdida. Os professos. Mas eu te peço, meu Deus, pela sinceridade que há em nossos corações, aviva a tua igreja, dá-nos força e nos dá essa condição de todos os dias batalhar pela salvação que o Senhor nos deu. Porque estava aqui o preço, o que Jesus pagou, meu Pai? Nos ajude, ouça essa oração. Jesus Cristo, eu te peço por tudo quanto é mais sagrado, ministre essa oração junto ao nosso Pai Celestial e escreve o nosso nome no livro da vida de cada um de nós que está aqui, Jesus. Para que o Senhor se lembre de nós. A salvação, o Senhor já nos deu, mas o julgamento começar primeiro pela casa de Israel, pelo teu povo. Depois as nações, mas quando acontecer esse tempo, que o Senhor julgue a nossa causa favoravelmente. Para que o Senhor venha nos buscar. Para que o Senhor venha nos encontrar conosco. Nós estamos esperando isso, Senhor Jesus. Nos ajude. E batize no cada um de nós que estão aqui. Com o teu divino Espírito Santo. Dá-nos essa condição maravilhosa de fazer com que o Espírito Santo seja um hóspede honrado em cada um de nós, que somos seus templos. Santifica o nosso olhar, nossa maneira de pensar, o nosso proceder, e que nós reflitamos completamente o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por toda a eternidade. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós te pedimos essas bênçãos, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Amém.